Olá, amigo bolsaísta. No vídeo de hoje eu vou trabalhar essa espécie aqui. Eu nunca trabalhei com ela, é um Eleagnus. Eu acredito que seja o Eleagnus pugens. E quando ela chegou para mim, ela estava desse jeito aqui. Eu não sabia como é que estava o sistema radicular dela, como é que estava a disposição das raízes. Eu achei que ela tinha vários troncos saindo, vários galhos. Cheguei a aproveitar somente para me fazer estaca, para me propagar a espécie. Retirei a planta do vaso antigo para a gente. Eu queria fazer uma verificação aí no sistema radicular dela para ver o que dava para aproveitar. A câmera aqui ficou um pouco fora de foco, mas prometo corrigir isso no futuro. Fui fazendo uma retirada do substrato antigo, fazendo uma limpeza, retirando pragas. Tirei até uma mudinha de uma folhagem, vou fazer um usamome depois. Esse trabalho aí a gente vai fazendo devagar, vai fazendo com calma. Aqui não tá acelerado no vídeo, mas geralmente a gente faz com calma para não estragar tanto raiz. Aliás, era uma espécie que eu nunca tinha trabalhado, não sabia como que ela reagia. E então fui fazendo devagar esses procedimentos aí. Os galhos estavam bem longos, quase não tinha brotação, quase não tinha brotações baixas, então era um risco você fazer uma poda radical e não saber se a planta vai brotar, né? Quando se não se conhece a espécie direito, então a gente tem que se informar. Eu dei uma lida em alguns os lugares, falou que brota bem, que não tem problema. Uma retirada do substrato veio uma surpresa aí. Eu vi que ela tinha um pouco de tronco mais para baixo, que ela virava um tronco único, que dava para fazer uma seleção e aproveitamento dessa parte do tronco. Tinha algumas raízes que estavam muito altas, tipo, e que iam ser retiradas, não ia fazer parte do projeto. Aí embaixo tinha um sistema radicular bastante interessante, que dava para ser aproveitado. Fui realizando uma poda nas raízes para dar uma corrigida no sistema radicular e para fazer o replantio. Como foi retirada bastante raiz, então eu retirei bastante parte aérea também para compensar. E quando se tira muita raiz, você tem que tirar a parte aérea para não debilitar demais. Porque quando você tira muita raiz, que é a parte que busca comida para a planta, você tem que tirar a parte aérea, que faz o gasto da planta, o gasto energético da planta. Então aí eu fiz uma limpeza, mas ela tinha muita raiz, estava bem estabelecida naquele vaso. Então a gente vai fazer só umas pequenas correções, retiradas de algumas raízes que não vão fazer parte do projeto final, e fazer uma limpeza e plantar no novo substrato. Sempre nesses replantios eu faço algumas retiradas de raiz, algumas correções no sistema radicular para que ele possa crescer mais igual, de forma mais natural, um crescimento mais uniforme. Feitas essas correções no sistema radicular, a gente vai passar a planta agora para um substrato um pouco mais adequado, porque ela estava num solo mais arenoso, até bom de crescimento, mas eu vou já passar mais para ele acostumar com o substrato de bonsai. É um substrato mais adequado aí, com um pouco menos de matéria orgânica. A gente diminua os entrenós que vão nascendo. Então o crescimento, porque você vai ser uma planta pequena, então eu não quero um entrenó muito grande. O crescimento vai desacelerar um pouco, mas eu vou ganhar em espaçamento do entrenó. O entrenó vai ficar um pouco menor. Com isso eu vou conseguir ramificações mais curtas. Esse é um bom desse substrato mais drenante. O substrato mais pobre, você consegue fazer a planta ter um crescimento um pouco menor, mais lento, mas com o entrenó também menor. Isso ajuda demais em plantas pequenas, pequeno porte. Esse fator aí do substrato no futuro, ele vai me possibilitar ramificações mais curtas, já que é uma árvore pequena, isso vai facilitar demais. E a gente fazendo toda a cobertura aqui com esse substrato, que é bem drenante, eu vou passar para uma cobertura mais estética. Eu vou cobrir só com caqueira, vou colocar caqueira como uma parte superficial aí. Essa caqueira aí só vai ter a função mais de proteger o substrato
contra-rega. Às vezes quando você está regando, a planta, o substrato vai saindo fora do vaso. Então você coloca essa caqueira aí para proteger o substrato. Você também pode fazer a proteção contra a chuva. Tá vindo uma chuva muito forte aqui na região e a gente coloca isso aí para proteger, para a chuva não tirar o substrato do vaso. Depois de colocar o substrato por cima, eu vou fazer uma acomodação do substrato com hashi para que não haja espaços entre o substrato e a planta fique bastante firme. A gente usa o hashi para fazer essa acomodação. Arremate aí com a caqueira. Feito isso, a gente passa para cicatrização dos cortes. A gente passa cicatrizante aí para que essa área não apodreça, não perca seiva. A gente faz essa dupla função de selar e ajudar na cicatrização, na possível cicatrização do futuro. Se bem que pode haver alguma pequena retração e retirada. Dependendo de onde brotar aqui, a gente vai fazer um novo corte. Isso é mais uma precaução mesmo. Pode ser que seja feito um outro corte de arremate no futuro. Terminado esse processo aí, agora a gente vai passar para uma rega. A gente faz uma rega generosa da planta e deixa ela em condições de meia sombra para que ela se recupere. Deixa ela na meia sombra, regando bem, não deixa faltar água, porque nesse momento é importantíssimo que a planta não passe por estresse hídrico. Então a recuperação dela vai depender muito desse fator, desse acondicionamento aí no pós-replante. Então os cuidados que a gente tem que tomar para que a planta se recupere bem. Finalizando, eu vou mostrar o resultado que eu obtive após 30 dias desse replantio. Eu fiz esse replantio em 1º de novembro, agora em 1º de dezembro eu filmei ela novamente e esse foi o resultado que eu obtive. Por hoje então é isso e fica com Deus. Bom bonsai a todos.